Olá, o Visão Parlamentar está de volta, dessa vez em um formato um pouquinho diferente, porque o momento exige, que a gente mantenha um pouco a distância. E eu estou aqui com o deputado Lídio Lopes, do Patriota, que é o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa de Leis. Ele que está no seu terceiro mandato e desde então ele compõe a comissão e está na presidência dessa comissão tão importante em relação à tramitação dos projetos e à constitucionalidade das matérias. Deputado, tudo bem? Gláucia, tudo bem? Quero cumprimentar você, toda a equipe desta casa e principalmente a população do Mato Grosso do Sul. Deputado, vamos começar falando sobre a CCJ, o terceiro mandato. O senhor, desde que entrou na casa, compõe a comissão responsável pela tramitação ali dos projetos, pela constitucionalidade, distribuição das matérias. Como é que tem sido, deputado, junto com os outros que compõem a comissão? Vamos lembrar, deputado professor Rinaldo, deputado Eduardo Rocha, deputado Gerson Claro e deputado Evander, a comissão nesse momento tão difícil que estamos enfrentando de pandemia. Bem, primeiro que eu me sinto honrado em participar da Comissão de Constituição e Justiça, pela terceira vez poder presidir essa comissão. Desde que eu iniciei meu trabalho legislativo, quando fui vereador em Campo Grande, eu participei da Comissão de Constituição e Justiça, pela minha formação jurídica e gostar de discutir exatamente essas questões de constitucionalidade, o que pode, o que não pode tramitar. E hoje, aqui na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, novamente presidindo essa comissão, e principalmente nesse período de pandemia, que nós trabalhamos aí sistema home office, sistema online, para poder discutir e poder votar, a gente tem se preocupado muito com esse detalhe, de sempre prezar muito pela questão da constitucionalidade. Prova disso que a comissão tem sido bem criteriosa. Já no ano passado, a gente foi formada por 5 advogados, todos 5 deputados são advogados pela formação jurídica, e obviamente que a gente cuidou muito disso, da questão da constitucionalidade, vice-iniciativa, da legalidade, para que a gente não pudesse trazer para casa, levar a plenária, aprovar e chegar ali na frente o governo vetar. Então, a gente pôde trabalhar essa conscientização dos pares para que eles pudessem saber realmente a atuação da Comissão de Constituição e Justiça. Não era tirando nem um demérito, nem um trabalho, nem demérito, nem uma atuação de um projeto de deputado, mas sim prezando pela legalidade daquilo que pode e não pode. E a gente foi trabalhando nesse sentido para que nenhum um parlamentar se sentisse prejudicado, dizendo, olha, estão tolindo meu projeto, estão vetando a comissão, não. A gente preza muito por isso, e com isso, obviamente, diminui muito a questão dos vetos do governo, porque às vezes a gente aprovava aquele projeto, passava na comissão, votava em primeiro, depois votava em segunda, na comissão de mérito, ia para o governo do Estado, ele vetava, e aí, obviamente, que a base do governo mantém o veto do governo, e ficava ruim. Então, hoje a gente trabalha com muita conscientização dos deputados. Obviamente que eles apresentam projetos que, no mérito, são fantásticos, meritoriamente, são fantásticos, porém, projetos com vice-iniciativa, projetos inconstitucionais, que acabam não prosperando. Porém, nós temos aqui também a questão desse período de pandemia, nossas discussões online, a gente discute bastante, até com as equipes de assessores, eles também emitem parecer para a gente, passam, discutem, a gente abre as discussões, todo mundo home office, para que a gente possa dar os pareceres pela tramitação ou não, mas bem fundamentados. Hoje a gente trabalha também com o amparo muito forte da UNALI, pelo fator de eu ser vice-presidente da UNALI. A UNALI vem trabalhando hoje, nível de Brasil, a UNALI criou um banco de projetos, desde projetos, para que a gente possa estar viabilizando aquilo que está dando certo, está sendo aprovado nos estados, para que os deputados tenham acesso a isso também, principalmente nesse período de pandemia. Deputado, nesse momento difícil que a gente vem enfrentando, e o número de casos aumentando, no país, os parlamentares de Mato Grosso do Sul, eles têm se empenhado em apresentar propostas que garantam, de alguma forma, a segurança do cidadão sul-mato-grossense.
Como é que o senhor avalia esse momento e as propostas e todo o período que ela precisa tramitar na casa, né? Toda essa questão do tempo também e das propostas em relação ao Covid. Como é que o senhor avalia? Então, a gente tem exatamente essa preocupação. Nós sabemos que hoje, além de todo um sistema que se passou de quarentena, tem toda uma questão hoje de isolamento, né, das pessoas de risco, que começa a liberar aos poucos, a gente vê isso aumentando muito no país. Graças a Deus, Mato Grosso do Sul, os índices têm sido baixos comparados a outros estados, mas não deixa de estar acontecendo. Tem alguns municípios do interior do estado que foram afetados recentemente, e o índice já passa a ser alarmante, porque é um índice muito alto, per capita falando, né? Então, obviamente, a gente tem essa preocupação. Com isso, os deputados vêm apresentando projetos que tangem a pandemia. A gente tem que se cuidar muito também, porque alguns projetos têm visto iniciativa, você querer dar benefícios para lá e para cá, e às vezes depende muito do governo, da sanção do governo. Por quê? Porque são projetos que podem caracterizar a renúncia de receita do governo. Muito embora a gente queira atender a população, né, de dar desconto disso, daquilo, deixar de pagar isso, aquilo, mas para o governo, pelas legislações, acaba, às vezes, ocorrendo de renúncia de receita e até amanhã responder aí por uma questão de probidade administrativa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os projetos, nesse sentido, que não venha trazer esse prejuízo para o Estado. Mato Grosso do Sul ainda é um dos estados que o governo tem preservado muito a questão dos servidores públicos, conseguindo pagar em dia os salários, sem fazer nenhuma redução. A gente não sabe até quando isso vai perdurar, essa pandemia se perdura no país. A grande verdade é que hoje a gente passa uma dificuldade financeira que vem de cima para baixo, a nível de federação, a nível do Brasil, chega nos estados e chega principalmente nos municípios. E com isso vem criando as dificuldades. Então a gente tem que estar muito atento a isso, para que não sejam projetos só para movimentar classe A ou classe B, para alguns segmentos, e às vezes projetos que eu digo até politiqueiros, porque às vezes você quer atender um segmento, você acaba apresentando um projeto, mas você não tem a dimensão do que você pode prejudicar outras categorias. Alguns projetos foram apresentados aqui e que poderia beneficiar a classe A, mas poderia trazer dificuldade para a classe B e C muito grande. Então, a gente tem toda essa preocupação para que não haja um atingimento aí nas empresas, não haja questão de demissão em massa. É uma preocupação nesse sentido. A gente vê hoje no cenário nacional muitas empresas fechando as portas pela dificuldade que vem passando, e nós não queremos isso no Mato Grosso. De continuar trabalhando, de poder continuar com as portas abertas, saber administrar esse momento de dificuldade, mas que as famílias sejam contempladas através das pessoas que trabalham, né? Senão a gente começa a gerar um caos social muito grande. Então, essa situação hoje da Assembleia Legislativa, principalmente na Comissão de Constituição e Justiça, a gente tem tido essa serenidade de poder trabalhar com muita tranquilidade na aprovação ou na rejeição desses projetos apresentados. Deputado, uma questão que eu queria que o senhor explicasse melhor foi como que foi essa reunião da UNALI. O senhor que é vice-presidente da UNALI, representa aí a nossa região. Existe a possibilidade de criar um banco de leis durante a pandemia? Como é que os estados estão se unindo em relação a uma legislação específica em relação a isso, ou cada estado enfrenta uma realidade diferente e aí tem que ser respeitado aí a individualidade de cada estado? Bem, primeiro a UNALI tem um controle hoje de todas as assembleias legislativas do Mato Grosso do Sul, saber como está o estágio de cada uma, como está atuando, se estão fechadas, se estão home office, hoje em todos os estados. E a UNALI, então, através da sua diretoria, criou esse banco de projetos de lei. Tudo que os deputados estão aprovando com relação ao coronavírus, ao Covid-19 nos seus estados, está sendo postado nesse banco de dados. Aquilo que a gente acha interessante, que é interessante aportar aqui para Mato Grosso do Sul, nós estamos aportando, os deputados estão aportando e estão apresentando projetos. E aí, obviamente, que respeitando a particularidade de cada região, de cada estado, nem tudo que dá certo lá na Paraíba pode dar certo aqui no Mato Grosso do Sul, nem que dá certo lá no Amazonas pode dar certo aqui no Mato Grosso do Sul, não é verdade? Então, tudo isso está sendo bem avaliado
aquilo que a comissão entende que traz prejuízo para o Estado, para o cidadão sul-mato-grossense, nós estamos vetando já na CCJ, aquilo que a gente entende que traz comprometimento para o governo do Estado, né, no que tange as contas públicas, no que tange a economia do Estado, obviamente que nós estamos vetando já na CCJ, por iniciativa ou por inconstitucionalidade, e assim a gente vem atuando, né, nessas questões. Aquilo que a gente pode contribuir para a população sul-mato-grossense, nós estamos fazendo da melhor maneira possível, já com parceria também da UNALI. A UNALI vem apresentando e a gente vem avaliando todo esse projeto para que a gente possa apresentar aqui no Mato Grosso do Sul. Deputado, vamos explicar para a população, porque muitos municípios do interior estão pedindo, né, que decrete estado de calamidade pública. O que isso representa na prática para um município? Bem, nós temos alguns municípios que já foram solicitados decreto de calamidade pública. Já foi aprovado o município de Campo Grande, município de Inocência, Glória de Dourados, Batayporã e Paranaíba. O que ocorre? O governo federal, ele decretou o estado de calamidade pública com a pandemia. O governo do estado também decretou. E os municípios também precisam decretar. Por quê? E ele precisa passar, além de ser decretado pelo município, pela Câmara, ele precisa passar pela Assembleia. Por quê? Porque todos os municípios ele têm a sua lei orçamentária, previsão orçamentária de gastos dentro das determinadas rúbricas, né? Rubricas de despesas. Porém, com a pandemia, obviamente que você acaba aumentando os gastos maiores em determinadas pastas. Por exemplo, a pasta da saúde, que é onde é mais atingido, acaba que tendo um gasto maior e precisa aportar recursos nesta pasta. E, às vezes, no orçamento dele, na previsão orçamentária, ele não tinha esse limite de gasto. E aí, então, com a decretação da calamidade pública, ele pode fazer a portabilidade desse recurso de outras pastas, mudando as rubricas e mudando, então, direcionando para a área da saúde, para que ele possa usar os recursos de outras pastas na saúde para esse atendimento. Aí, às vezes, o cidadão fala, mas nem aconteceu, só deu 3, 4 casos na minha cidade. Mas é exatamente isso, o estado de calamidade, você não tem que esperar as coisas acontecerem para decretar. Você tem que decretar para que você possa estar atento, né, dentro dessas realidades. É igual, eu vi esses dias um cidadão foi ali no hospital, onde foi criado o hospital de enfrentamento, aqui em Campo Grande, perto de Campanha, perto do hospital regional. Chegou lá e gravou um vídeo dizendo, olha aqui, que absurdo, mais um elefante branco construído, gastando recurso público, né, e não tem ninguém, não tem nem fila, não tem nada. Graças a Deus que não tem fila, que essa pandemia não chegou agressivamente no Mato Grosso do Sul. Mas que tinha que montar, tinha. Você imagina se realmente chega essa pandemia aqui muito forte no nosso estado e que a gente não tem leitos, não tem espaço para atender a população. Aí não está reclamando, dizendo, olha, a inoperância do governo, do prefeito, que não fez, que não criou as oportunidades. Então, as coisas têm que ser feitas preventivamente. Assim como alguns estados que a gente tem acompanhado, que foi montado, por exemplo, o estado de São Paulo, foi montado em centro de convenção, foi montado em estádios, em ginásios, foi montado em hospitais de campanha, que não está sendo suficiente. Já estão superlotados e, pelos dados que a gente tem, está chegando no teto, no limite do colapso já da saúde no estado de São Paulo. Então, nesse momento de pandemia, as coisas têm que ser construídas preventivamente, tem que ser montado preventivamente, porque se vier a acontecer, a estrutura está pronta ali. E é nesse sentido que a gente tem estado muito atento, né, para poder atender. E nesse sentido tem sido aprovado, então, os decretos de calamidade pública para os municípios do Mato Grosso do Sul, para que os prefeitos tenham acesso a uma demanda muito forte na saúde, que tenha condições de remover recursos da pasta A para a pasta da saúde, para poder atender as demandas da população daquele município. Explicado, deputado. Para encerrar, eu queria que o senhor falasse de uma preocupação, acredito que da classe política também, da população, que é em relação à participação efetiva nas eleições e até mesmo as eleições, né, deste ano. Como é que o senhor está vendo, deputado? Quais são as expectativas? Qual é os bastidores aí em relação às eleições 2020? Bem, na verdade, o período é um período de sentimento muito ruim
para a política, para período eleitoral, né? Porém, nós temos uma legislação eleitoral e que o TSE não mudou, não alterou. Ele manteve as datas de prazo de filiação partidária para quem deseja concorrer, né, que foi até dia 4 de abril, esse prazo de filiação, ou migração à janela partidária para quem está no mandato. Isso foi mantido. Eu acredito que, dependendo do andar do desenvolvimento da pandemia no Brasil, possa ser que eles estendam essa data e não ocorra em outubro. Mas eu, particularmente, acredito que não passe do mês de dezembro. Acredito que eles podem até normatizar para fazer primeiro turno na segunda quinzena do mês de novembro, talvez o segundo turno na primeira quinzena de dezembro, devido à data final de ano. A bem da verdade, que eu acredito que não passará este ano, devido também ao início do ano legislativo e o orçamentário, né, o fiscal, que é do prefeito executivo. Então, que seria dia 1º de janeiro. Então, isso precisa resguardar. Qualquer mudança nesse sentido de uma eleição, passando de um ano para o outro, a dificuldade é muito grande. Precisa ter a votação, todo o projeto na Câmara, no Senado, no Congresso Federal, precisa ter toda uma alteração da lei eleitoral, que eu acho muito difícil. Inclusive, comentar, vou modificar na frente, eu acho muito difícil, num período desse, você prorrogar, estender o mandato para lá na frente modificar as eleições. Isso faz tempo que tramita na Câmara e no Senado, e até agora não prosperou. Não acredito que nesse período de pandemia vá prosperar. Acredito que as eleições ocorram este ano, porém pode se estender mais para o final do ano. E aí, obviamente, que vem as conversações, as pessoas estão conversando individualmente, nesse período não dá para fazer reunião, não dá para atender. A gente tem procurado atender todos os pré-candidatos nossos, particularmente do partido, via WhatsApp, via conferência online, e poder organizando também as pré-candidaturas, né, para que, a hora que entrar o período da pré-campanha, ele possa desenvolver algum trabalho no seu município e, obviamente, vir, então, para o crivo eleitoral, que seria já as eleições. Deputada, eu quero agradecer e parabéns, né, por ter enfrentado esse desafio que é conduzir a CCJR, né, por toda essa videoconferência, conseguir manter a tramitação dos projetos que é tão importante para a população. Obrigada. Eu que agradeço, Alce. Nós temos procurado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação ser uma comissão célere para que haja andamento dos processos, para que dê celeridade nos processos, nos projetos, para que os pares possam apreciar, votar, e aí a população suma ser atendida por aquilo que o parlamentar almeja que seja a finalidade do projeto dele apresentado. Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a população suma toda sempre. Obrigada. O Visão Parlamentar fica por aqui. A nossa entrevista foi com o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, deputado Lídio Lopes. Muito obrigada, até o próximo e se cuide.